Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal que está entrando aqui. Vamos chamar o Bruno primeiramente, depois a Daniela. Vamos aqui. Boa noite, Jaime, Letícia. Mandar mensagem para o Bruno. Boa noite, Bruno. Olá. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu tentar me enquadrar aqui de modo a ficar um pouco menos feio. Deixa eu melhorar um pouco aqui o ângulo da câmera, mas vai ser um pouco difícil. Mas vamos lá. Cadê a nossa estrela da noite aí, doutora Daniela? Se ela já está no jeito, vou chamá-la aqui. Deixa eu já chamá-la aqui, a Dani. Vamos aqui chamá-la e incluí-la. O pessoal está entrando aí, ó. Nossa amiguinha Ju está entrando aí. Professora Daniela. E aos poucos vamos movimentando aí. Daniela, estou procurando ela aqui, que eu acho que ela tem que estar seguindo a página aqui. Já encontrei. Dani Scotini. Aí, Letícia, nossa parceira aí. Enviar solicitação. Estou chamando ela aqui. Ah, já chegou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegou a nossa estrela da noite aí. Ah, meu Deus do céu, que responsabilidade. Boa noite, professora. Que prazer dividir, ainda que temporariamente, aqui esse espaço com a senhora, com o professor André aí. Acho que vamos dar mais um minutinho aí, André, até o pessoal ir apresentando. Enquanto isso, vamos colocando aqui a conversa em dia. Afinal, faz tempo que a gente não se encontra, né, André? Então, a gente pode colocar aí a prosa em dia, né? Doutora Daniela, tá bem? A senhora tá onde agora? Graças a Deus. Eu tô em Eloy Mendes. Estou aqui no quarto do meu filho, aqui, ó. Eu tenho até um painel decorativo hoje. Eu tô vendo que tem super-herói mesmo e eu gosto muito de super-herói, viu? Gosto muito. O quarto dele é o mais silencioso da casa, então eu falei, é pra lá que eu vou, porque senão não tem jeito. Eu gosto muito do Hulk, mas isso não tem nenhuma relação com o fato do Hulk jogar no Galo, não é, André? Com certeza. Não tem nenhuma relação. Falou hoje que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tá delirando. Doutor, aproveita e fala pro André aí, segue o líder. Aproveita. Segue o líder. Segue o líder. Ô, Dani, olha, eu olho para cima e não vejo ninguém, doutora Daniela. Eu não vejo ninguém. Eu não sei o que está acontecendo. Eu fico escutando muito isso de flamenguista. Então, hoje, fala, segue o bastante pro André hoje. Eu não vou falar que esse povo flamenguistas são chatos, não, porque às vezes tem flamenguista na área aí, e aí nós vamos perder um pouco do nosso ibope. Mas eles são chatos, sim, viu? Bom, vamos lá, pessoal. Já são aí 7h05 da noite, né? Queria primeiramente agradecer a presença aí, professora Daniela, professor André, meu sócio, meu amigo, meu parceiro, né? Ontem, dia 11, foi o dia da advocacia, né? Então, vamos comemorar essa data aí, em todo o mês de agosto, a nossa subseção aqui, a 24ª subseção da OAB, a OAB de Pouso Alegre, ela vai fazer inúmeros eventos, tentando trazer aí grandes nomes do meio jurídico, não só regional, mas até de outros estados também, né? Em todos os anos, nós sempre buscamos, no mês de agosto, fazer grandes eventos, né? Sempre fizemos lá um churrasco para 200, 250, 300 pessoas. Mas, infelizmente, vivemos aí tempos difíceis, sombrios, já são aí mais de 500 dias de pandemia, quase 600 mil mortos. Então, infelizmente, não temos aí a possibilidade de aglomerar, que é algo que é muito peculiar aqui da nossa subseção, professor Daniel. Nós gostamos muito de festividades, nós somos um grupo bastante acolhedor, né? Infelizmente, os tempos atuais não permitem isso,
mas a nossa subseção não poderia deixar, né, de trazer um evento para comemorar aí as festividades no mês de agosto. Então, assim, com grande honra mesmo, com grande orgulho aqui, que eu apresento vocês hoje aqui, né, em nome da diretoria da 24ª Subseção, do presidente Luiz Paulo, né, queria mesmo agradecer, viu, André, meu parceiro, meu irmão, meu sócio, né, o pessoal aqui de Pouso Alegre sabe disso, né, um prazer estar dividindo, ainda que momentaneamente, esse palco aqui. Então, André, muito obrigado, professora Daniela. Eu vou passar a palavra agora para você, André, que vai ser o mediador, e você faz as honras da casa aí para apresentar a nossa estrela da noite, a professora Daniela Scotini. Tá bom? O tema de hoje eu tenho certeza que vai agradar em cheio, porque está na moda. E eu já lanço a pergunta aqui antes de qualquer coisa. André, TikTok, pode ou não pode? Um grande abraço, meus amigos. Tenham uma boa live aí. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos aqui. E eu já vou me despedindo de vocês. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Abraço. Muito bem, pessoal. Boa noite, professora Daniela novamente, minha parceira de live, né? Tá ficando aqui uma rotina gostosa, de tempos em tempos a gente se reunir para falar das questões da UAB, para falar de publicidade, né? Para falar sobre esses assuntos tão palpitantes e que não teria um momento melhor, já que nós temos aí esse novo provimento aí em vigor, né? O provimento 205 de 2021, provimento quentinho, entrou há pouquíssimo tempo em vigor, né? Respondendo aí a pergunta do Bruno, antes da gente começar no nosso bate-papo, né? Outro dia, o Dani estava tendo uma live com a relatora. Sim. Estava tendo uma live com a relatora do Catarina, provimento 205, né? E eu participando da live como ouvinte, eu mandei a pergunta, né? E disse para ela o que ela achava. E ela, assim como o presidente lá de Santa Catarina, o presidente de Santa Catarina, leu a minha pergunta, né? E a resposta aí para o Charles, boa noite, para o Graziello, os Carlos e o próprio Bruno, eles entenderam que o TikTok, assim como o Reels, o problema não está, como a OAB defendia de Minas Gerais, e eu, como relator da cartilha, também daqui defendia, nós, em Minas Gerais, entendemos que o aplicativo não era razoável enquanto publicado com a advocacia. Se você quer fazer o seu TikTok, seu Reels, ou qualquer outro método na sua vida pessoal, você quer fazer com a sua família, com o seu filho, a gente não via problema, né? Mas para divulgar a atividade da advocacia, a gente tinha uma visão um pouco mais rigorosa sobre isso. E a minha resposta com o provimento novo foi que o problema não é a plataforma, e sim como usar, né? Então, a resposta lá da relatora, da conselheira federal, a relatora do provimento, foi no sentido de que pode usar, sim, o advogado TikTok, desde que seja usado com moderação. Então, não vai fazer dancinha, ficar sem camisa, colocar apetrechos, fantasias, ou algo que transforme uma piada a sua divulgação do seu serviço, mercantilize, capte, ou algo do tipo. Saia da urbanidade, saia de tudo que a gente aprende dentro do direito, que a gente tem que ter uma certa parcimônia em cuidado, né, e na defesa do direito e também enquanto advogados, né? Mas vamos lá, vamos passar aí sobre esses assuntos, né? Acho que todos que estão aqui nos conhecem. Meu nome é André, sou aqui de Pouso Alegre, advogado, professor. Tenho a grata missão hoje, Dani, estou aqui num cenário diferente, lá, da Unopar, né? Eu começo hoje, professora, hoje mesmo, né? Hoje é meu primeiro dia aqui. Eu começo hoje a coordenação da Faculdade de Direito aqui de Pouso Alegre, na Faculdade Pitágoras, né? Estou transmitindo daqui, inclusive da Pitágoras, além da FUMESP, que eu já dou aula há alguns anos, que a senhora já nos deu a honra também de participar, e quem sabe aqui também, na Unopar, assim que a gente conseguir ajeitar a casa, será convidada para vir aqui a Pouso Alegre também falar conosco, né? Sou do Tribunal de Ética também, né, pessoal? Mas principalmente aqui, eu sou mero mediadora, né? Vamos bater um papo aqui com a nossa convidada, né? A professora doutora Daniela, advogada, secretária adjunta da subseção da 70ª, eu tenho que falar o nome, 112, centésima décima segunda, me enrolei aqui. Especialista em Direito Empresarial pela PUC Minas, mestre em Ética e Bioética pela UMSA da Argentina, professora de Ética Profissional lá da Escola Mineira de Direito, minha parceira, minha colega
de lives e também de aulas, né? Nós lecionamos juntos, ela na disciplina de ética e eu na disciplina lá de processo do trabalho, na Escola Mineira de Direito, lá em Varginha, do querido professor Fernando, grande amigo, né? Professor, e aí? Nosso tema hoje, publicidade, esses novos contornos da publicidade focados aí no provimento 205 de 2021, né? Então, boa noite aí. Vamos começar o nosso bate-papo. É um prazer tê-la conosco. Vamos lá. Boa noite, professor André, meu querido amigo André, né? Boa noite a todos que estão aqui junto conosco, aos advogados de Pouso Alegre, da 24ª subseção da OAB de Minas, essa subseção que é um exemplo para nós aqui no sul de Minas há muito tempo. O presidente aí da subseção, doutor Luiz Paulo, um querido amigo, como diz o meu marido Fabiano, que é amigo e fã número 1 do Luiz Paulo. Dr. Luiz Paulo é o grande herói da resistência, ele fala, gosta muito do Dr. Luiz Paulo, temos uma amizade grande de caminhada de OAB, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, justamente nessa semana que nós estamos aí comemorando a Semana do Advogado, ontem nós passamos aí a comemorar o nosso dia, nós vemos hoje advogados sendo agredidos, advogados sendo xingados, nós passamos por um momento delicado da nossa profissão, enquanto assim, o olhar da sociedade para conosco, o olhar da sociedade brasileira hoje, como que ele olha o advogado, a advogada, como que nós estamos passando assim, o nosso trabalho para essa sociedade, como que essa sociedade está nos vendo. Então a gente vê tanta mudança de comportamento, tanta mudança aí dentro da publicidade, o advogado agora pode se mostrar mais, o advogado agora pode utilizar do meio virtual, que é uma coisa que todos os advogados e advogadas esperavam por isso. A gente já conversou, né, André? Sei lá, uns 3 anos atrás sobre isso, e a gente continua falando, e agora a gente tem aí um novo provimento para poder falar concretamente sobre essas mudanças, essas alterações tão importantes para todos nós. Mas, de fato, muito mais importante para os jovens advogados, para a jovem advocacia que está começando, como esse provimento é importante para eles, como que esse provimento vem trazer até um certo alívio para todos nós e principalmente para a jovem advocacia que está acostumada a utilizar aí o meio virtual. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com vocês, dessa subseção tão amiga nossa, essa subseção tão parceira e um exemplo de fato para nós. E quero aproveitar para te parabenizar. Que coisa boa estar na Faculdade Pitágoras. Parabéns! Eu dei aula de pós-graduação no Pitágoras, lá em Poços de Caldas, um período. Gostei muito, muito gostoso, muito bom. E fico muito feliz de te ver aí. Você é demais. A universidade, essa faculdade só tem a ganhar. Com a tua presença aí, tenho certeza. É um desafio aqui, né? A gente sabe que em Pouso Alegre nós temos aí 4 excelentes faculdades de Direito, né? E é um grande desafio, né? Uma cidade com 160 mil habitantes, com 4 faculdades de Direito, mas o sol reluz para todos, né? Que queremos trabalhar, queremos fazer aí um bom trabalho educacional, né? Lá em Poços de Caldas, você deu aula, o coordenador devia ser, o coordenador do Direito era o Felipe Sancho. Era isso. Eu dei especialização lá, mas até a minha matéria foi didática de ensino superior. Então eu dei para outras turmas também, além do Direito, foi bem legal. Bacana. O coordenador era o Felipe Sancho e quem assume a coordenação lá agora, pelo que me parece, é a Bárbara Viegas, foi minha colega professora também. Que coisa boa! Lá em Machado, ela ficou um tempo lá, teve um filhinho também, né? Bárbara, grande professora, e eu também agora o segundo, né? Mesmo voltado, assumi a coordenação, nasceu meu segundo filho, o Matheus está com 30, hoje é dia 12, 32 dias, né? Eu entro com a aposentadoria no final do ano, porque 2 está muito bom. Bem-vindo ao mundo de pais de 2, tá? A gente conversa.
Mas vamos lá, professora. Primeira coisa aqui, né? Vamos passar por várias coisas, né? Por vários assuntos dentro do Vamos. provimento. Mas o que mudou? O que eu acho que você quer destacar de começo? Depois a gente vai aprofundando, né? O que acha que mudou? O que a gente pode falar para quem nos ouve aqui? Bom, pessoal, vamos lá. Mudou muito, né? Mudou bastante. Mas o que ficou mais legal que eu achei, que de todas as mudanças, é que o que era principal ficou. Então, assim, a essência da publicidade, que hoje nós podemos falar marketing jurídico, que era uma palavra que nós falávamos, mas que não tinha no nosso código de ética e nem no provimento anterior. Interessante que a gente sempre tratava de marketing jurídico, às vezes nas decisões de TED, a gente via essa palavra, né? A gente até falava, mas a gente não tinha ela escrita ali formalmente, a letra da lei. Agora nós temos. Então, hoje a gente pode falar de marketing jurídico, que é permitido. E eu penso assim, uma das maiores novidades desse novo provimento, 205, que entra agora em vigor dia 22 de agosto, que nós tivemos aí 30 dias de vacatio legis, né, para poder entrar em vigor. Então, dia 22 de agosto agora, nós temos aí a entrada em vigor desse provimento. E o que me chamou mais atenção de início nesse provimento de mudança foi justamente os nomes, a nomenclatura, os conceitos, esses novos conceitos que vieram com ela. E nós não tínhamos isso anteriormente, pessoal. Então, hoje nós temos lá o artigo 1º que fala que o marketing jurídico é permitido. Nós temos também o artigo 2º que traz uma série de conceitos, que eu achei que isso daí foi muito joia, porque ajuda o advogado a poder definir o que é publicidade e o que é permitido. Então, quando você tem a definição, eu gosto muito de definições, André, gosto muito. Eu acho que quando você, às vezes, não conhece uma palavra, que em casa eu sempre ensino as crianças assim, mamãe, o que significa tal coisa? Olha, significa, vamos ver a origem disso? Qual que é a origem dessa palavra? Porque quando você conhece a definição, fica mais fácil de entender. Então, eu gostei muito desse artigo 2º, porque ele traz definições, conceitos, para que você amanhã ou depois, até na leitura do restante do provimento, você sabe aquilo que você está lendo e você já conheceu a partir do artigo 2º. Então, achei isso sensacional. Para enfatizar, eu gostaria de falar aqui de 3 incisos do artigo 2º. O inciso 3º, que traz a definição de publicidade. Então, o advogado não precisa ficar discutindo mais, gente, o que pode, o que não pode. Olha só, o que é publicidade para nós, advogados? Para o Conselho Federal e para todos nós? É o meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito das pessoas, a respeito das suas ideias, olha só, de serviços, de produtos, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que estes meios não sejam vedados pelo nosso código de ética. Então, hoje eu posso divulgar uma foto, a foto do meu escritório, eu trabalhando, eu na porta do fórum. Posso, não tem problema nenhum. Que é uma grande novidade. Uma forma de me apresentar às pessoas, não é? Então, isso é possível. A publicidade, então, essa definição de publicidade do inciso 3º, bacana demais. E aí, eu gostaria de ressaltar mais 2, professor, que é o inciso 6º e o inciso 7º, que o novo provimento trouxe para nós aí uma distinção entre publicidade ativa e publicidade passiva, que é uma coisa que a gente nem imaginava, né? Eles iam abordar dessa forma. Que eles iam abordar dessa forma, achei até interessante. Então, na publicidade ativa é o quê? É aquela divulgação que atinge um número indeterminado de pessoas. É aquele tipo de divulgação, por exemplo, que você faz numa rede social que você atinge um número indefinido de pessoas. Mesmo que aquelas pessoas, aí vem uma outra questão, não tenham buscado informações sobre você. Aí a gente fala do impulsionamento. Né? Grande avanço. Um grande avanço, um impulsionamento. Então, mesmo que aquela pessoa não tenha buscado por você, mas ali você apareceu na telinha dela através do impulsionamento, que é um tipo de modalidade dessa publicidade ativa. A publicidade passiva é aquela divulgação que atinge um público determinado, somente aquele público certo.
os nossos clientes, as pessoas que procuram pelo nosso nome, as pessoas que querem conhecer mais sobre o nosso trabalho. Então, essa é a dita publicidade passiva. Então, eu acho que nesse primeiro momento de conversa, o que mais me chamou a atenção de novidades foi, de fato, esses novos conceitos. Concordo plenamente, professora. Até porque a gente tinha, quanto ao link patrocinado, impulsionamento, os advogados ficavam aí totalmente perdidos. E nós tínhamos alguns estados que permitiam com algumas restrições, né? Por exemplo, São Paulo é um estado que permitia com restrição o impulsionamento, o link patrocinado. Minas Gerais, alguns TEDs divergiam, outros concordavam, até que saiu a cartilha de março desse ano, né? Que, sabe, eu tive a honra de ser o relator, e em votação nós decidimos que a cartilha, obviamente, ela tinha um poder persuasivo, não era um poder vinculativo, porque uma cartilha não é um provimento. O provimento, sim, ele tem essa característica de vinculação, né? Os tribunais de ética, eles têm que decidir de acordo, porque é um provimento editado pelo Conselho Federal da OAB, então a gente não fala mais em persuadir o tribunal a decidir daquela forma, sim vinculá-lo. Né? Então a OAB de Minas Gerais, nessa cartilha, ela se manifestou no sentido de que o link patrocinado não era recomendado e os tribunais de ética recomendavam-se a punir se você utilizasse. E aí vem o Conselho Federal, através desse provimento, no sentido contrário. Então aí nós temos que rever paradigmas, rever conceitos, porque, como você disse, né? Hoje, a atuação da OAB, do Conselho Federal, ele entende que a gente tem que ampliar essa forma de publicidade, até pelos nomes que a senhora citou, né? Claro. Então, aí, grande mudança. E detalhe, pessoal, vocês têm que ler esse provimento. Para não fazer coisa errada e também para não deixar de fazer coisas que vocês imaginam que às vezes não poderiam ser feitas. E agora pode, né? Mas vamos lá, vamos continuando o nosso bate-papo aí. Vamos lá. Publicidade é diferente de propaganda. Quais são as principais aí, vedações que a gente deve destacar? Gente, eu até comentei com o professor André que eu gosto muito de enfatizar, tanto quando eu dou aula, quando eu falo com colegas ou com os meus alunos, sobre essa distinção que o advogado tem que fazer sobre publicidade e sobre propaganda. Principalmente agora que nós temos aí aberto o leque de possibilidades maiores de divulgação da nossa profissão, do nosso trabalho no meio virtual. Então, vamos tomar um certo cuidado para a gente não fazer dessa publicidade uma propaganda. Porque, para nós, a publicidade ela é permitida, né? Com moderação, de forma informativa, levar o... Olha só, pessoal, vem comigo, ó. Levar alguém a te conhecer. Perceba, isso é a publicidade. É quando você leva alguém a conhecer. O intuito da publicidade é promover o advogado. Mas promover o advogado através do quê? Através do conhecimento, através da especialidade dele, através da autoridade, da competência, da responsabilidade do profissional. Isso é publicidade. Então, perceba que é levar o cliente a te conhecer. Mas primeiro, para o cliente te conhecer, você precisa mostrar para esse cliente a sua diferença, o seu diferencial. Sabe o que eu vejo hoje, professor André? Que eu fico até encabulada com isso. Quando você vê uma postagem, por exemplo, no Instagram, de um colega advogado, se você pega 5 postagens de colegas diferentes, de perfis diferentes, você pode trocar as fotos dele que vai parecer a mesma postagem. A mesma coisa. Sites de escritório de advocacia. Parece que até a letra é igual, até as cores. Então, se você troca o nome do escritório pelo site do outro, parece que não trocou nada, parece que é a mesma coisa. Isso me assusta. Sabe por que me assusta? Porque cadê o diferencial? Qual é o seu diferencial? Então, eu penso assim, gente, nós temos que nos destacar aos olhos dos nossos clientes. Pensa comigo aqui, cada um de vocês que está aqui, que está aí na luta todo dia. Qual é o cliente que você quer atrair? E o que esse cliente valoriza?
É isso que você tem que buscar. Olha, qual cliente você quer atrair? A partir do momento que você sabe o que esse cliente, então, quer de você. Aí você vai buscar o seu diferencial. O que você faz a diferença? Não aos olhos dos colegas. Percebe a diferença? Não aos olhos dos colegas, mas aos olhos daquele cliente que você quer para você, que você quer atrair. Então, a publicidade é você mostrar o seu diferencial. Então, muito cuidado quando, às vezes, a gente fica focado naquilo que o colega está fazendo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agora nós temos uma proibição, uma vedação expressa no novo provimento que fala que nós não podemos postar decisões de êxitos em processos. Agora, com tarja, sem tarja, não é possível. Não é, André? Repete, porque, professor, o que eu vejo de ex-aluno meu e colega, hoje eu vi alguns, né? Eu queria mais gente participando, eu queria marcar aqui as pessoas que eu estou vendo no Facebook fazendo isso, vai? Então, repete, professor, o que que não pode agora expressamente? Expressamente vedado publicação de decisões, de êxitos, de ganhos de clientes nossos. Por quê, pessoal? Porque isso não é publicidade, isso é propaganda. Isso é propaganda. Percebam a diferença? Aí, sabe o que eu vejo, André? Que mais me deixa assim, porque eu falo, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Um colega faz, 10 fazem atrás. Não é? Gente, vira o olhar para o cliente. Para de ficar achando que você tem que fazer publicidade aos olhos dos colegas. Não é assim. Se a gente continuar fazendo isso, André, nós nunca vamos sair da mesmice. Qual é o seu diferencial? Cada um de nós tem um. Cada um de nós tem. Qual que é o diferencial de você, colega advogado, advogada, que está aqui comigo e com o André hoje? Busca, aprimora esse teu diferencial e mira o cliente que vai ser atraído por isso. O André falou um negócio aqui da universidade que serve para nós. O sol brilha para todos, pessoal. Nós vivemos hoje, a nossa realidade da advocacia hoje, nós vivemos hoje, estava fazendo uma conta, André, hoje à tarde, na hora que eu estava preparando para essa live nossa, eu fiz uma conta simples, Eu fui lá no site do IBGE, quer ver, até anotei na folhinha aqui, ó. Nós temos hoje, até à tarde, aquele contagem de milhões de brasileiros, aquela que é em tempo real, até hoje à tarde, nós tínhamos 213 milhões de brasileiros. Desses 213 milhões de brasileiros, lá no site do Conselho Federal, nós temos 1.220.000 advogados e advogadas. Interessante, André, que nós temos 60 mil advogadas e advogados, assim, no páreo. Nós estamos realmente meio a meio. Muito interessante. Mas nós temos 1.220.000 advogados. Então, faz uma conta simples. Pega os 213 milhões e divide pelo número de advogados. Sabe quantos clientes nós teríamos por cota, cada um de nós? 174 clientes para cada um de nós. Beleza. Agora, você vem falar para mim que isso não é um nicho, um competitivo demais? Gente, 0,5% da população brasileira é advogada e advogada. 0,5%. Com certeza. Olha isso. É gente demais, André. É muita gente. Né? Então, no meio desse tanto de gente, eu vou ficar fazendo propaganda do meu serviço, eu tenho que mostrar o meu diferencial. Olha por que é diferente. Quando você mostra, e isso que o provimento quer, quando o provimento fala que você pode apresentar conteúdo, que você pode participar de lives, fazer palestras, divulgar nas redes sociais, ele está querendo dizer assim, mostra o teu diferencial. Mostra o seu trabalho sem... Mostra o seu trabalho, poxa, não é? Agora, eu vou lá procurar um advogado trabalhista, eu vou lá no Instagram do professor André, ele tem vídeos ali que ele fala sobre assuntos que às vezes me interessam. Poxa, eu gostei da forma como ele aborda esse assunto, eu estou precisando de um advogado assim. Então, é por aí, pessoal, é por aí. A propaganda, ela é diferente por quê? Porque ela exalta o profissional como se ele fosse o melhor. Então, isso que faz a propaganda. Quando você posta uma decisão, mesmo que coloque a tarjinha preta lá no nome
no nome da parte, da assinatura, mas você está postando. Aquilo dá a entender que você é o melhor do que todo advogado. Só você consegue aquilo, mais ninguém, né? Sim. Então, ressaltar que é o melhor. Já aproveita, responde aqui, Dani, ó, de uma forma didática. Ó, olha, a Henrilander Vieira, olha lá, não sou advogado, mas serei. A pergunta é qual a definição entre propaganda e publicidade? De forma bem didática. Beleza. Então vamos ser objetivo. Ó, publicidade é você apresentar-se para o outro. Isso é publicidade. É você deixar que o cliente te conheça. Propaganda é você exaltar as suas qualidades. Isso é propaganda. E aí, respondendo, publicidade permite, propaganda não. Não permite. Então, a propaganda, deixa eu te dar um exemplo dentro do provimento, para esse futuro colega nosso aí. Deixa eu te dar um exemplo dentro do provimento. Por exemplo, divulgar, apresentar resultados favoráveis de processos expondo clientes e tudo. Não pode. Publicar valor de honorários, pelo amor de Deus, né, gente? Aviltar honorários, então, é um caos. Outra coisa que é vedado, deixa eu só achar o artigo aqui, professor André. Já achei. Olha se isso não é propaganda. Olha comigo aqui. Vedado qualquer publicidade de ostentar bens, como, por exemplo, veículos, viagens, hospedagens, bens caríssimos de consumo. Tá vendo? Isso não pode, por quê? Porque enaltece aquilo que você parece ser o melhor do que o outro. Então, atenção. Se é para você mostrar o seu diferencial como profissional, vai lá. Vai lá. O sol nasceu para todos. Se é para você mostrar que você é melhor do que todo mundo, ou que com o seu trabalho você agora tem milhões, está nadando no dinheiro, isto é propaganda. Porque isso induz o cliente de uma situação material que pode ser que não seja a mesma situação intelectual. Então, cuidado com relação a isso, tá bom? Com certeza. Promoções mercantis, né? Eu vi uma vez lá o sujeito colocar só aqui, divórcio em 10 vezes sem juros, né? Não pode, né, pessoal? Eu brinco sempre, Dani, em sala de aula, que tem países que isso é muito mais liberado. Nos Estados Unidos, uma vez eu vi um outdoor muito bacana e estava escrito assim, pessoal, num outdoor que continua proibido fazer propaganda em outdoor, tá, pessoal? Não liberaram outdoor na cidade ainda não. E nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, lá, eu vi um outdoor assim, ó. A vida é curta. Divorcie-se, o telefone do advogado. Nossa. Quer dizer, você continua não podendo mercantilizar e nem, com piada ou não, promover o litígio. Você pode publicar algo informativo. Houve uma alteração da legislação, ou você dar uma informação. O que é hora extra? Qual adicional de hora extra você deve receber? Você não pode terminar, nem iniciar dizendo assim, me procure, eu sou advogado, né? Processa a sua empresa, não perca tempo, processe já. Então, isso não pode, né? Professora, quer destacar mais alguma coisa de vedação? Então, de vedação, eu queria só passar rapidinho com vocês aquilo que eu acho que é mais importante para a gente passar para o outro, tá? O Frank acabou de entrar, aluno meu da MD lá de São Gonçalo. Um abraço. Ô, Frank, grande abraço aí, Frank. Olha só, o artigo 3º, ele fala sobre as vedações nos incisos, né? Então, ele é importante a gente falar, por exemplo, lá, não pode fazer referência a valores de honorários, viu, pessoal? Gratuidade, se atua pro bono, formas de pagamento, isso daí não pode fazer publicidade disso. Isso daí é entre você e seu cliente lá na sua sala. Divulgação de informações que possam induzir o cliente a erro, possam induzir o cliente, inclusive, igual o doutor André falou aqui, acabou de falar para nós, a litigar, induzir a litigar. Anúncio de especialidade que o advogado não tenha certificado ou não tenha a especialização que ele está dizendo que tem. Então, né, ele está aí, inclusive isso é infração disciplinar, né, doutor? Inciso 4º, utilização de orações, de expressões de autoengrandecimento. Tá propaganda aí, ó. Ou de comparação, distribuição de brindes, de cartão de visita. Olha, cuidado.
olha, porque isso induz a mercantilização. Então, distribuição de brindes, esse tipo de coisa assim, não pode, panfletagem. Então, esses 5 incisos, na verdade, eles são realmente as vedações que a gente deve saber. Além dele, eu gostaria de ressaltar o parágrafo 2º do artigo 4º, que fala da referência a decisões judiciais, que essa é uma vedação que nós temos que tomar cuidado. Atenção que esse parágrafo 2º é muito interessante, porque ele fala assim, que nós podemos divulgar nossa imagem, podemos divulgar vídeo, áudio, contendo a nossa atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais que não estejam resguardados pelo segredo de justiça, né? Até na live que eu fiz ali para o AB de Varginha, que estava o doutor Ari, que é hoje o membro do Conselho Federal da OAB de Ética, né, que é o nosso secretário adjunto, o doutor Ari falou sobre essa questão. Gente, tudo é moderação, tudo é bom senso. Teve uma colega até no comecinho da nossa live, ela escreveu ali, tudo é bom senso. Exatamente. Então, logicamente que na hora da divulgação da imagem, você está em frente ao tribunal ou você está na sala de audiência, você vai tirar uma foto sua. Não dos clientes, do juiz, do promotor, do servidor, né? Então, atenção para que você não vá amanhã ou depois sofrer até algum processo por divulgar a imagem de uma pessoa que não autorizou. Então, cuidado com isso, viu? Importantíssimo, professora, porque eu estou vendo as pessoas publicando demais com essa autorização e não estão tomando esse cuidado. Estão expondo aí juízes, promotores, autores e réus em audiência de família, criminal, trabalhista. Estão achando que pode publicar sustentando, então eu vou publicar aí a foto do desembargador, do advogado da outra parte. Ele está sabendo que você vai publicar? Exato. Então, isso é muito sério, né? Então, é claro que a gente não quer ser responsabilizado amanhã ou depois por uma falha tão que dá pra gente não falhar, que dá pra gente, né, se abster de falhar essa situação. E aí, depois, a segunda parte desse parágrafo 2º que vem falando, olha, tudo bem, você pode fazer divulgação da sua imagem, né, de uma parte do que você falou e tudo, logicamente sem conter os dados de ninguém. Mas, por outro lado, é vedado a você referenciar qualquer decisão favorável. É vedado a você participar de alguma forma, assim, de divulgação de qualquer resultado, seja seu, seja do colega. Não pode fazer isso. Então, cuidado com essa proibição. Outra importante para ressaltar também, que é o parágrafo 1º do artigo 5º. Ele fala que é vedado o patrocínio de qualquer despesa para aparecer em rankings. Ainda bem. Eu fiquei tão aliviada quando eu vi isso aqui, porque nós aqui, eu não sei aí em Pouso Alegre, mas aqui na minha cidade, aqui em Varginha, na região, existe um hábito de aquele negócio da associação comercial da cidade promover os melhores do ano. Sei. E o advogado paga até para ajudar no pagamento do buffet, não sei o que é, e o advogado paga para ir lá receber uma plaquinha do melhor do ano. Gente, agora isso é vedado expressamente, artigo 5º, parágrafo 1º. Vedado o pagamento, o patrocínio ou a efetivação de qualquer despesa para viabilizar a aparição em rankings, em prêmios de qualquer tipo. Então, cuidado. Eleição de destaques do ano, advogado não faz parte disso. Tá bom, gente? Outra coisa importante. Eu recebi esses dias, Daniel, até respondi para uma empresa dizendo o seguinte, que ela tinha feito uma pesquisa e que meu escritório tinha sido eleito, uma pesquisa que eu não participei, que eu não estava sabendo, ninguém falou nada, um dos destaques da minha cidade, né? E ia me dar uma premiação. Eu falei, depois não, né? Aí era um quadro emoldurado com o destaque do ano. Só que tinha que pagar R$ 500 e ia sair na mídia, em rádio. Eu falei, olha, não pode, né? Isso não é uma eleição legítima, não houve essa pesquisa, né? Eu nem fiquei sabendo disso. Então, vocês estão dizendo que teve essa pesquisa, que eu fui ranqueado, para poder vender um produto. Não pode adquirir esse tipo de produto, né?
É. Então a gente tem que estar ciente daquilo que a gente pode fazer, porque às vezes numa dessa a gente fica até lisonjeado, não é verdade? Porque nós somos vaidosos, humanos, às vezes, poxa, que bacana então, né, que o meu nome foi lembrado ali. Às vezes a gente fica lisonjeado, mas se a gente conhece realmente aquilo que a gente pode e o que não pode fazer, fica mais fácil, porque aí numa dessas você fala, não, eu não posso porque o meu conselho de classe, a OAB não permite que eu faça isso. Aí, olha quanta coisa que a gente vai estar evitando. Nós vamos estar evitando, quem sabe, às vezes, um processo disciplinar, vamos estar evitando uma denúncia ou até um puxão de orelha do presidente da nossa subseção falando, ô, vem aqui, olha aí, cara, você não pode fazer isso, né? Então, evita esse tipo de coisa. E depois, para a gente só finalizar essa parte das vedações, para a gente falar daquilo que pode, né? Que é o artigo 6º, parágrafo único, que fala vedada qualquer publicidade e ostentação de bens, que eu até já havia dado o exemplo da questão da propaganda, que é aquilo que, ligados ou não, olha só, pessoal, ligados ou não ao exercício da profissão. Então, se você tem aí uma lancha de 3 andares e está lá na represa de Furnas, chiquérrimo, essa lancha pode ter sido até adquirida por outra profissão, em decorrência de outra coisa, mas você não pode ostentar isso, né? Então, é interessante essa questão dessa publicidade de ostentação. Eu Claro, até pessoal. defini assim. É claro, pessoal, que você está no seu perfil pessoal. Você comprou sua Ah, lancha, seu carro, né? E você tirou uma foto na sua lancha, no seu carro, não há problema. Você não pode associar isso à advocacia, né? exatamente, né? Então, Então, assim, vamos venha para o advogar, escritório da professora Daniela Scottini. Aqui nós vamos atender você de lancha. E aí mostra né? ela na lancha, lá de óculos escuros, lá e te atendendo de lancha. Não pode Então, não dá. associar a Exato. atividade da advocacia aos bens que você possui, ao É. escritório, né? Nosso escritório tem direito trabalhista, está no centro aqui de Pouso Alegre, e alugamos um prédio de 10 andares, tem até um heliporto, vem com o seu helicóptero aqui, então é isso que não pode, né? É. E você percebe na prática, até a quem, às vezes, o jovem advogado que está aí, que vai começar e que está nos ouvindo, ou até aquele que ainda será advogado, a- olha, olha, com toda a sinceridade do mundo, eu estou aí há 20 anos na advocacia, com toda a sinceridade, eu posso falar para vocês, o cliente não está muito ligando para aquilo que você tem, para o tamanho do seu escritório, não está ligando, não. Ele quer que você o atenda bem, ele quer que você seja sincero com ele, que você possa resolver aquela situação da melhor forma possível. O cliente quer que você resolva o problema e o conflito que ele está vivendo. É isso que ele quer. Se o escritório tem uma sala, 2, se é escritório compartilhado, se nem escritório você tem, você atende ele lá no coworking, que agora pode. Então, ele não está ligando para isso. Ele quer que você realmente defenda os interesses dele. É isso, né? Com certeza. E, professora, pegando o gancho, então a senhora falou já do coworking, tudo, né? O que pode? Isso. O que mudou? O que pode, que a gente pode destacar? Vamos lá. As principais mudanças que eu coloquei aqui para tratar com vocês hoje, a gente está com tempo, André? Como é que nós estamos aí? Temos aí 15 minutinhos. Tá, vamos lá. As principais mudanças, então, é a divulgação de imagem, vídeo, áudio no exercício da nossa profissão, que a gente até já falou sobre isso um pouquinho, né? Detalhe, não alcançados pelo segredo de justiça. Nós temos no meio virtual também, nós podemos utilizar a nossa logomarca, fotos nossas, fotos do nosso escritório, o nosso meio de comunicação profissional, né? Onde as pessoas podem nos achar. Então, agora nós podemos aí apresentar e divulgar isso. No meio virtual também, nós podemos, os links patrocinados, os impulsionamentos nas redes sociais, nós podemos, aquela busca por palavra-chave, até tem no anexo único, fala do Google Ads, que dá até um exemplo dele, aquela pessoa que procura pelo advogado. Interessante que na busca por palavra-chave, o anexo único, ele fala assim, é aquele potencial cliente que vai buscar você pelo nome selecionado que esteja em acordo com o exercício da advocacia. Então, por exemplo, se coloca lá causa ganha, não é uma forma de encontrar o advogado, né? Então, se coloca pelo nome ou coloca lá Advocacia Pouso Alegre,
advogados trabalhistas em Pouso Alegre, advogados criminalistas Pouso Alegre. Então, alguma coisa que vá realmente direcionar ao seu nome ou pelo menos a especialidade de você, a sua cidade, enfim, tá bom? Isso é interessante, achei muito legal. E aquele chatbot, que é aquele robozinho, aquela vozinha humana que atende a gente antes de uma voz, né, de um ser humano mesmo, aquele robô que direciona você para um atendimento com uma pessoa. Então, pode o chatbot aí para facilitar essa comunicação e eles falam aqui no Anexo Único para melhorar a prestação dos serviços jurídicos. Então, às vezes, um escritório, às vezes maior, que tenha várias especialidades ou que tenha que te direcionar para determinado setor, então você tem ali essa possibilidade de usar esse mecanismo, né? Esse programa, acho que é um programa de computador, acredito, não sei muito bem, mas eu acredito que é aquele robozinho que tem a voz humana, gente. Eu não sou muito apegada a essas coisas, então eu não sei muito bem, mas eu pesquisei e vi que é isso, tá? E a outra mudança que eu achei muito bacana para a jovem advocacia são os escritórios compartilhados, que é realmente nossa, é um ganho. Esses dias até, André, teve um grupo da OAB aqui de Eloy Mendes, e aí a gente conversa sobre tudo. É o grupo mais animado que eu tenho, é o grupo da OAB. Adoro o grupo da OAB. E aí, uma das jovens advogadas mandou uma mensagem no grupo dizendo que estava se desfazendo do seu escritório, que se tinha alguém que quisesse comprar algum móvel, alguma coisa. Isso me deixou, nossa, triste demais, porque a gente sabe como que é difícil. A advocacia é uma profissão a longo prazo, não é uma profissão a curto prazo, é uma profissão a longo prazo. São aí anos e anos e anos de dedicação. Então, a gente sabe que a gente vai colher frutos ali depois de muito tempo. E aí a gente vê, às vezes, uma colega que está começando e não consegue, por conta de toda a situação da pandemia e de tudo mais, não consegue lidar, porque a gente sabe que um escritório de advocacia hoje é uma casa, né? O gasto que nós temos com o escritório de advocacia hoje é uma segunda casa. E aí, agora, com o coworking, com esses escritórios compartilhados, o advogado poder atender o seu cliente, o jovem advogado, atender o seu cliente nos escritórios compartilhados é realmente um ganho enorme. E eu tenho um sonho de que todas as subseções tenham seus escritórios compartilhados. Tomara agora, com esse impulso aí desse provimento, quem sabe nós tenhamos vários escritórios compartilhados e a nossa seccional nos ajude com isso, não é? Seria um sonho. Com certeza. Eu queria destacar, né, pessoal? Nós temos aí, a Varginha inaugurou, né? Inaugurou. Compartilhado, Pouso Alegre nós temos. Mas independente desse, pessoal, é um avanço muito grande, porque a gente via acontecer o quê? A pessoa alugar um imóvel e querer dividir o espaço lá com um dentista, né? E aí tinha essa situação da advocacia não poder ser anunciada, como ainda não pode, né? Não pode ter lá contabilidade, advocacia, ainda não pode. Ô, André, mas não pode, e o tal do coworking? O que se pode hoje o coworking é um espaço compartilhado. Primeiro que ele tem que estar anunciado como coworking. Então eu posso hoje dividir o espaço com dentista, com psicólogo, com outros escritórios, desde que o espaço seja nomeado como coworking, que a placa não seja conjunta, então as placas continuam sendo autônomas. Autônomas, E o espaço tem que ser divulgado. Tem que ser autônomo, Aqui é um espaço de coworking, né? Tem que estar separado por bairros ou por locais, não pode estar todo mundo também numa mesa comprida, como se fosse uma biblioteca, mas é um avanço, porque como a professora destacou, a jovem advocacia vai alugar uma sala sozinho, um espaço, um local sozinho, é muito difícil, muito caro, né? Nas capitais, isso então foi uma demanda do advogado de capitais, né? Que ele quer começar, ele vai alugar uma sala e não consegue. Então, espaços compartilhados com placas e anúncios independentes. Se você vai alugar um espaço de coworking, a sua placa está separada, não é advocacia e arquitetura, advocacia e contabilidade, né? Um aluno lá de São Lourenço me disse, professor, tem uma colega que é advogada, ela tem uma loja de roupas.
né? Só que ela mesma exercia as duas profissões, também não pode. Você pode ser advogado e contador, espaço, placa diferente. Você chegava lá, professor, entrava na loja lá de lingerie e eu olhava uma lingerie do lado, olhava do outro fundo, tava a mesinha dela para atender como advogado. Isso não pode, não pode ter Ah, meu Deus do céu. essa Era no mesmo confusão. espaço. O Dr. Luiz Carlos aqui, nosso conselheiro. Parabéns, Daniela, André. Profundidade e clareza na abordagem, atualíssimo tempo de interesse de toda a classe. Nosso conselheiro aqui, o Dr. Luiz Carlos. Grande abraço, doutor. E outro ponto que eu queria também destacar, que a professora Daniela disse, é sobre o Google Ads. Já tem um monte de estudos dizendo que mudou o perfil de procurar o advogado. Aquele boca a boca, aquela que a gente está acostumado, aquela advocacia de vanguarda, ela está sofrendo uma grande mudança, né? As pessoas, nesse nosso mundo moderno, esse mundo totalmente ligado à internet, elas buscam sim o advogado por uma publicidade, por um vídeo, né, por coisas permitidas e também por palavras de busca no Google. Então, o Google Ads, ele tem aí um destaque muito grande e é uma das melhores ferramentas se usados aí de acordo com o novo provimento, de uma forma correta, como a professora destacou, algumas palavras que você realmente não pode utilizar, como ela falou, causa ganha, né? Vem aqui, tenha sucesso, qualquer coisa, né, no sentido de que te busque por palavras que chamem ao litígio, né? Mas você tem a ferramenta do Google Ads, tanto de um modelo pago que se permite o impulsionamento, como também o ranqueamento por relevância. Se você publica muito artigo, se você publica muito artigo científico e as pessoas começam a buscar pelos seus artigos, pelos seus vídeos, pelos seus posts, o Google entende que você é relevante e ele te ranqueia na frente de outros profissionais. Então, é uma inteligência do advogado aliada à inteligência artificial que te posiciona bem no Google e você passa a ser buscado, né, professora? Tá vendo? Esse é o bacana. Porque, gente, isso pode, tá vendo? Isso é permitido. Então, é muito bom quando você vê um colega que faz publicações, igual você está dizendo aí, esse por ranqueamento, eu acho ele sensacional. Porque realmente você vai postando, você vai trabalhando, você vai mostrando que você se especializa naquela área, que você conhece. Isso é bom, isso é muito bom. Então, nossa, que possamos, se for esse tipo de publicidade, e se isso se alastrar, que coisa maravilhosa que vai ser. Porque é aquilo que eu sempre bato em cima, você estará mostrando o seu diferencial. Isso é muito bom. Quando eu pego, deixa eu pegar um lápis aqui do meu menino. Por exemplo, quando eu pego um lápis, você está falando, eu estou pensando aqui, André. Eu pego 2 lápis, parece que são iguais. Só que se eu não sei a diferença de uns, por exemplo, um é de madeira de reflorestamento, não quebra a ponta nunca no mundo. Acaba o lápis e a ponta não quebra. Esse tipo de coisa assim, tô cansada de usar e a ponta... Se eu não sei a diferença deles, eu vou pelo de menor preço. Sim, com Eu certeza. vou pelo de menor preço. Você não sabe que Faber-Castell, você vai lá pegar a marca. Exato. Então, se o seu cliente conhece o seu diferencial, pode ter certeza. Ele vai dar um jeito ali de organizar a vida ali, mas ele vai continuar acreditando e confiando no seu trabalho. Agora, se nós não mostrarmos esse diferencial aí, nós vamos continuar sendo os mesmos. Aí pode ter certeza, o cliente vai no mais barato. Com certeza, professor. Então, nossa, gente, eu acho assim, esse marketing jurídico veio demais para poder facilitar a nossa vida, para nos aliviar aquele medo, né? Ai, meu Deus, será que eu posso tirar essa foto? Será que não vai ter nada? Será que alguém vai me puxar a orelha? Acabou aquele medo. Nós temos hoje muito claro, muito nítido para nós o que é possível fazermos, né? Nós podemos aí utilizar das redes sociais. Eu fico feliz demais em ver os colegas, em poder seguir os colegas e ver que está todo mundo aí se dedicando. Tem um colega meu que esses dias me encontrou, a gente estava conversando sobre marketing jurídico e tal. Ele falou para mim assim, ô Dani, eu tô até estudando de novo para poder postar o meu conteúdo assim, arredondinho, sabe? Eu falei, aí, ó, tá vendo? Bacana, que coisa boa, né? Essa iniciativa de querer fazer o correto, né? Tem advogados que me ligam, mandam mensagem, André, eu quero publicar isso, quero publicar aquilo, o que você acha? Eu fico feliz. Não está me incomodando, não, é meu dever, sou do Tribunal de Ética, né? A gente julga, é triste julgar o colega, né? E às vezes aplicar uma pena
por um ato que ele, às vezes, não fez até de má fé, mas assim, a gente não pode pensar isso, né? Se ele fez, se infelizmente não seguiu o regulamento, a gente tem que aplicar. É, Olha lá, o é. Frank está dizendo o seguinte: vocês deveriam Aí, fazer esse Frank. bate-papo semanalmente. Ô, Frank, não dá ideia, não. Tem dó. Ah, a Eu com o gente André. gosta, né, professora? Olha lá. Legal que isso pode influenciar as outras classes, é uma forma de se promover de forma igualitária, com certeza. A busca é tentar igualar mesmo, né? Tentar É, diminuir a diferença e oportunizar as pessoas que cresçam de uma forma lícita, de uma forma legal, e abrindo também, foi um clamor da jovem advocacia, advocacia moderna, essa abertura. A gente tinha um provimento do ano 2000, demorou 21 anos para abrir, pensa né? isso. Pensa, imagina o tamanho do salto que nós demos nesses 2 anos de pandemia, desse mundo virtual. Então, assim, nós estávamos clamando por algo que nos desse um vigor, uma coisa. E, gente, eu falo assim, tudo reflete. Olha só, André, como isso reflete no nosso dia a dia? Você vê, por exemplo, você podendo mostrar o teu trabalho, você podendo divulgar conteúdo, as pessoas mandando mensagem para você nas redes sociais falando assim, poxa, gostei tanto, olha que legal. Gente, isso traz um vigor, isso valoriza o nosso trabalho. Como nós estamos sedentos de valorização, como nós estamos com vontade de mostrar para essa sociedade o valor que tem o advogado. Nós temos que ter isso conosco, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Quando a gente se sente valorizado pelo colega, pelo aluno, pelo servidor. Esses dias teve uma servidora que falou: eu gostei de um conteúdo que você, no bate-papo, numa live, não sei o quê. Olha, você vê, ela entrou lá, viu que estava no bate-papo e ficou. Então você fala: poxa, que bacana isso. Isso valoriza o profissional. Gente, olha que gostoso isso. A gente está falando de marketing jurídico e aí isso leva a gente para um tratamento mais ético, um tratamento de valorização. Isso é maravilhoso. Então, eu penso que nós temos que ser assim, nós temos que conhecer para poder exercer. Eu Com penso que, certeza, professor. né, André? É Vou isso. ler uns recadinhos antes de a gente finalizar. Deixa eu ver o pessoal falando aqui. Vamos lá. A Laísa, lá de Campos Gerais, eu vi ela aqui. Dani, bom te ver também, O Henrique Laísa. falou, deixa eu ver. A Graziela, nossa amiga aqui de Pouso Alegre, que ajudou a organizar o evento. Grande abraço, amiga de muitos anos, a Graziela Brianese, que ela que encabeça os eventos todos aqui, junto com o pessoal, com o time todo de Pouso Alegre, o Bruno, a Carol Lemes, o presidente Luiz Paulo, grande amigo, todo o time da diretoria, o Vai sim. Jaime, né? Quando Quem voltar as mais? festas, vocês podem me chamar, Com gente. Eu certeza. vou. Aí, a Laísa lá, que linda, Dani, bom te A ver. Laísa. Doutora Renata também, né? Ela é muito preocupada também com o marketing da Renata. Grande abraço. Olha lá, Kerso, bom ver vocês. A nossa vice-presidente Carol também, minha amiga, professora de processo de trabalho, exímia advogada, professora, né? Grande abraço a todo mundo. Professor, antes que caia aí, quero agradecer novamente o bate-papo, esse tempo que você reservou para falar para a gente aqui em Pouso Alegre, né? E te Muito convido a bom. voltar mais vezes. Quem sabe aí a ideia do Frank, a gente não faz um café com direito e algo do tipo, né? Que Semanal, delícia. né? Olha lá, ó, a Carol aí, grande amiga, né? Quer fazer uma live com a Carol que é dia pra gente discutir de direito de trabalho. A Carol a Carol teve os filhos aqui, não quer mais dar aula, a gente sente falta das aulas dela, a Carol Leme, grande amiga. Né? Eu me lembro aí, aproveitar que a Carol tá aqui, eu me lembro da Carol há 10, 15 anos no Fórum Antigo, ela fazendo o mestrado dela e eu falando que sonhava um dia em fazer mestrado e ela já dava aula, né? Incentivando. Ó, o doutor Luiz Carlos de novo. Dani, Coisa prazer ser boa. minha amiga aqui, né? A gente sempre tá junto, né? É um prazer aprender com você aqui, a gente trocar ideia e sempre tá aprendendo sobre um tema que a gente gosta demais de falar disso, né? É, gostamos mesmo. Eu que tenho que agradecer sempre. Pode contar comigo, você sabe disso. E eu quero agradecer aqui a Subseção de Pouso Alegre, a todos vocês pelo carinho. Nossa, foi ótimo, eu adorei estar aqui. Se a gente pudesse, a gente ficava mais e falávamos, a gente embalava aqui prerrogativas, a gente ia É, embora. muita coisa para falar, né? Muito bom. Beijão, Dani. Até Um mais beijo aí. para você Pessoal, também, viu? Um pessoal do abraço. AB de Pouso Alegre aí, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos aí. Um Até logo. abraço. Até a próxima. Tchau.
Eu tenho que saber onde que encerra aqui, deixa eu ver. Só ver onde que encerra aqui, você sabe, pessoal? Para encerrar, depois salvar.